Ok, gente, então sejam bem-vindos aqui mais uma vez a um conteúdo novo do Projeto Conexão aqui no canal. A gente vai abordar nessa aula, primeiro uma continuação do que nós estávamos falando no último vídeo, né? Deixa eu relembrar aqui para vocês. A matéria, a matéria pode ser dividida em duas classes, né? Se você tiver um material que tem apenas uma fase, o número de fases é igual a 1, a gente chama esse de um sistema homogêneo. Homogêneo. Se, por outro lado, o número de fases da sua amostra, do seu material, for igual a 2 ou mais, 2, 3, enfim, duas ou mais fases, então você vai ter um sistema heterogêneo. Tá? Um sistema homogêneo, ele pode ser puro ou impuro. Se ele for puro, a gente diz que é uma substância, né? Então a gente tem uma substância que se apresenta com apenas uma fase. Então quer dizer que você tem apenas um estado de agregação. Se você tiver um sistema homogêneo e impuro, então já não é mais uma substância, é uma mistura de substâncias, né? E um sistema impuro homogêneo, a gente diz que é uma solução, tá? Muito bem. Quando a gente tem mais de uma fase, duas, três, quatro, enfim, quando a gente tem um sistema heterogêneo, ele também pode ser puro ou impuro. Sistemas heterogêneos puros quer dizer que a gente está falando de dois ou mais estados de agregação. Que é o que acontece com água e gelo, por exemplo. Água líquida e gelo. Né? O sistema é puro porque você só tem uma substância, tá? E ele se apresenta em dois estados de agregação. Então você vê uma fase líquida e uma fase sólida, no caso de água mais gelo, né? Um sistema heterogêneo também pode ser impuro, mas cuidado que nesse caso a gente não pode chamar de solução. Solução, por definição, é uma mistura homogênea, né? Então, se o sistema é impuro e heterogêneo, ele é simplesmente um sistema heterogêneo, tá? Tem gente que chama de mistura heterogênea. Eu não concordo muito porque se fala que é mistura, os componentes estariam de fato misturados e não seria mais heterogêneo, né? Então, esse é um ponto polêmico, mas um sistema impuro eu vou colocar aqui sem um nome específico, ele é simplesmente um sistema heterogêneo, tá? E impuro. Muito bem. O número de componentes é o que define se o sistema é puro ou impuro, né? Então, no caso aqui de um sistema homogêneo puro, o número de componentes é igual a 1, só tem uma substância no seu sistema, tá? Se você tiver um sistema homogêneo impuro, o número de componentes é maior do que um. Pode ser 2, 3, 4, enfim. E aí, todas essas substâncias, vamos supor que você tenha um número de componentes igual a 3, por exemplo. Então, todas essas substâncias estão na mesma fase. O número de fases é igual a 1, lembra disso, né? E a mesma coisa vale para cá. Um sistema heterogêneo puro quer dizer que o número de componentes é igual a 1, tá? Só que ele está em dois estados de agregação, ou três estados de agregação, enfim. E um sistema heterogêneo impuro quer dizer que o número de componentes também é maior do que um, 2, 3, 4 e assim por diante. Muito bem, relembrado isso, vale a pena aqui comentar nessa aula o comportamento de um sistema que é puro quando nós variamos a sua temperatura. Então aqui nesse eixo vertical, eu vou colocar os valores de temperatura em graus Celsius, chamar a temperatura de θ em graus Celsius. Nesse eixo horizontal, eu vou colocar, por exemplo, o tempo. Poderia ser a quantidade de calor também. Então aqui você tem a temperatura em função do tempo. E aí eu queria lembrar a vocês que um material, né, uma substância qualquer, se apresenta principalmente nos estados sólido, líquido ou gasoso, né, dependendo das condições.
Então vamos partir aqui do estado sólido. E eu vou partir de uma temperatura, por exemplo, aqui, ó, tá? Então, a partir dessa temperatura, quando eu aqueço o sistema, quando eu aumento a temperatura do sistema, então ela varia aqui quase que linearmente, né? E vai chegar um momento que depois de absorver tanto calor, depois que a sua temperatura tiver aumentado tanto, que as partículas do sólido que são muito próximas e unidas, como a gente falou em algumas aulas passadas, elas vão se agitar tanto porque a temperatura está associado à vibração das moléculas, né? Então elas vão vibrar tanto, vão se agitar tanto que a força que mantém essas partículas unidas acaba se enfraquecendo, acaba sendo rompida e você vai então separar as partículas em um líquido. A gente chama esse processo do processo de fusão. O que eu queria comentar aqui, na verdade, é que, como o sistema é puro, aí vai uma característica, uma observação importante de sistemas puros. Eles mudam de estado de agregação sem variar a temperatura. Ou seja, em temperatura fixa. Em T fixo. No caso, eu estou chamando a temperatura de θ, não é isso? Em θ fixo. Então, a partir desse ponto, começa a fusão e a temperatura não pode aumentar mais. Enquanto estiver mudando de estado de agregação, enquanto o sólido estiver se transformando num líquido, a temperatura fica constante. Você consegue perceber por que, que a temperatura é constante nesse intervalo em verde, né? É porque simplesmente estou com dificuldade de fazer a reta perfeitamente horizontal aqui. Aproximadamente horizontal. Nesse ponto, nesse instante de tempo, que eu estou chamando de TI, de início, né? A temperatura é esse tanto. No próximo instante de tempo, a temperatura é o mesmo tanto. E ela fica nesse mesmo valor até o último ponto desse trecho em verde, que eu vou dizer que aqui é o instante TF, tempo inicial e tempo final, do processo que nós chamamos de fusão. Tá? Antes desse processo, você tem apenas o estado sólido. Depois desse processo, você vai ter o estado líquido. E no meio do caminho, enquanto estiver acontecendo a fusão, você tem os dois estados sobrevivendo simultaneamente. Os dois estados coexistem. Todo mundo deve ter percebido já na vida, quando você tira um pouco de gelo do congelador e coloca em cima da pia, ele não se transforma em líquido instantaneamente. Esse processo vai acontecendo aos poucos, ao longo do tempo, né? Ele demora um certo intervalo de tempo delta T, que é T final menos T inicial, para poder passar para o estado líquido. E aí, enquanto esse tempo estiver rolando, você vai ver as duas fases. O gelo diminuindo de tamanho e a pocinha de água aumentando de tamanho ao redor. Tá? Então essa é a fusão. Quando chegar nesse tempo final, você já não tem mais sólido no sistema, você tem apenas líquido. E aí, como já acabou a mudança de estado de agregação, então a temperatura pode voltar a subir, absorvendo, com o sistema absorvendo calor, né? Só que ela também não vai aumentar indefinidamente. Vai chegar num determinado valor de temperatura, que é este valor aqui, ó, onde começa uma nova mudança de estado de agregação. Eu vou chamar aqui de TI' agora, tá? E esse ponto marca então a transformação do líquido para o estado gasoso, como você deve saber. E aí foi o que eu falei, como as substâncias, né, como sistemas puros mudam de estado de agregação em temperatura fixa, então a partir desse ponto que o líquido está se transformando em gasoso, a temperatura vai permanecer fixa. Tá? Então o que, que você tem aqui? A mudança do líquido para o gasoso é a vaporização. Só que não é qualquer tipo de vaporização, ela é a ebulição. Qual é a diferença dessa para as outras, né? É que a ebulição ocorre em uma temperatura específica da substância que você está trabalhando, né? E outra, você tem formação de bolhas,
você tem a formação de bolhas, tá? Então, nesse ponto se encerra a vaporização. Depois desse ponto você tem apenas o estado gasoso, né? E aí um ponto interessante é que aqui também você tem os dois estados de agregação, né? Líquido mais vapor, líquido mais gasoso. Todo mundo já deve ter visto isso na cozinha quando você está fazendo algum alimento qualquer, por exemplo, macarrão ou então arroz. A água entra em ebulição e você vê as duas fases, líquido e vapor, na forma de bolhas, né? Ao mesmo tempo, tá? E depois desse ponto, quando acaba a vaporização, você já não tem mais líquido. Você só tem aqui o estado gasoso e a temperatura volta a aumentar, porque só tem um estado de agregação no sistema. Então, esse é o perfil de uma análise térmica de um sistema puro, tá? O nome dessa temperatura, que é constante enquanto o sólido muda para o líquido, a gente chama de ponto de fusão. Já falamos disso. O nome dessa temperatura na qual o líquido se transforma num estado gasoso é o ponto de ebulição. Também já falamos disso. Tá certo? Você poderia fazer o mesmo tipo de gráfico, só que de resfriamento. Então você começa numa temperatura alta agora, estou falando de começar já no estado gasoso, né? E aí você diminui a temperatura, você resfria o sistema e também vai chegar num determinado valor de temperatura, que é o mesmo valor que o líquido passa para o gasoso também passa para o líquido. Então você vai ter uma mudança de estado de agregação, tá? Essa daqui é a condensação. Você vai ter gasoso mais líquido. Antes era só gasoso, né? Num determinado valor de tempo, toda a condensação já aconteceu. Você tem apenas líquido no sistema e a temperatura volta a diminuir porque está liberando calor. E também não diminui para sempre, né? Esse líquido aqui, esse líquido, ele vai diminuir de temperatura até um determinado valor, que é o mesmo valor onde antes tinha fusão, tá? Ele vai passar para o estado sólido por um processo que a gente chama de solidificação, também já falamos disso. Essa solidificação, você tem também os estados, aqui eu deveria ter colocado em vermelho, né? Gasoso mais líquido. Aqui agora eu tenho líquido mais sólido, porque o líquido está se transformando num sólido. E depois que a solidificação acaba, você tem apenas o estado sólido, que pode diminuir de temperatura. Tá? Então, essa primeira curva é uma curva de aquecimento, porque conforme o tempo vai passando, a temperatura está aumentando. Tá? E essa segunda curva aqui é uma curva de resfriamento, porque conforme o tempo vai passando, a temperatura vai diminuindo. Esqueci de colocar que aqui é o tempo inicial. Esse aqui. Eu não vou colocar os tempos para curva de resfriamento, não, porque senão vai embolar com a curva que já estava antes, tá? Então vou deixar assim mais limpo, sem o, sem o tempo, senão vai ficar uma figura muito poluída. Ok? Então isso que vocês estão vendo aqui é a análise térmica de um sistema puro. Tá? Uma substância tem essa característica. Essa é a parte mais importante. Né? Esses trechos que eu estou marcando aqui, que são as mudanças de estado de agregação, indicam que a temperatura fica constante enquanto a mudança está acontecendo. Quando a gente trata de um sistema impuro, o gráfico vai mudar consideravelmente. Então você tem aqui eixo Y, eixo X. Então aqui você tem a temperatura em graus Celsius, o tempo. Poderia colocar, por exemplo, o tempo em minutos, né? E o que, que vai acontecer então? Eu vou até tirar um pouco do zoom aqui do material, só para vocês verem a diferença do que eu vou fazer agora para o que estava antes, tá? Então, no estado sólido, a temperatura aumenta porque está absorvendo calor, né? Durante o aquecimento. E aí entra o pulo do gato. Ela também não vai aumentar para sempre, mas chega num determinado valor de temperatura,
que essa amostra impura começa a mudar para o estado líquido. Só que essa mudança é totalmente diferente dessa daqui de cima que a gente estava falando. Ao invés da temperatura ser constante, como é o caso de sistemas puros, aqui para sistemas impuros, a temperatura vai aumentar, vai continuar aumentando durante a mudança de estado de agregação. Então aqui você tem sólido mais líquido, né? Essa daqui é a fusão do material impuro, ok? Então perceba que a temperatura não é constante. Depois que a fusão acaba, você tem apenas líquido e a temperatura pode aumentar de novo, tá? Aqui é líquido. Perceba um detalhe. Agora não faz sentido mais eu falar de ponto de fusão. Por quê? Porque a fusão não ocorre numa temperatura fixa. Então ela começa num determinado valor de temperatura, que eu vou chamar de θ1, ou θ inicial, né? Tá? E ela termina no valor de temperatura que é diferente do inicial. Ela termina no θ2, e a subtração dessas duas coisas é o Δθ, que eu vou chamar de Δθ de fusão. Então, ao invés de ser um ponto de fusão ou temperatura de fusão, é o Δθ de fusão. Tá? É o intervalo de temperaturas, que é esse trecho aqui, tá vendo? É o intervalo de valores de temperatura que contém as temperaturas que a substância visita durante a fusão. Né? Aqui é θ final. Muito bem, depois que a fusão acaba, você tem apenas líquido, a temperatura aumenta. E aí chega num determinado valor de temperatura que, de novo, o líquido vai se transformar no estado gasoso. Então você tem, mais uma vez aqui, ó, um perfil diferente do que estava em cima, porque antes a vaporização ocorria em temperatura constante, né? Esse é o perfil de substância de uma substância, de um material puro. Para um material impuro, a temperatura não permanece constante, ela aumenta ao longo da fusão. Então, aqui nesse ponto você tem da fusão, não, perdão, da vaporização. Aqui nesse ponto você tem o início da vaporização, aqui nesse ponto você tem o final da vaporização. Este aqui é o intervalo, é o Δθ de ebulição ou de vaporização, tá? Eu vou colocar o nome ebulição aqui. Os estados de agregação que sobrevivem aqui são os estados líquido, que já estava antes, e gasoso, que está sendo formado agora. Tá? A temperatura, depois que o estado gasoso se forma, aumenta também continuamente. Certo? Aqui você tem apenas o estado gasoso. Esse é o gráfico de aquecimento de um sistema impuro genérico. Ok? Se você fizer o de resfriamento, seria mais ou menos o mesmo raciocínio. Resfriamento do estado gasoso, temperatura constante durante a condensação, né? Depois você vai ter aqui a queda de temperatura do líquido. Perdão, aqui eu falei temperatura constante. Eu estou olhando ali para cima. Temperatura variável, tá? Perdão. Depois, o líquido diminui sua temperatura e, mais uma vez, temperatura variável durante a solidificação. Depois você tem a diminuição de temperatura do sólido, tá? Então, estado gasoso, estado líquido, estado sólido. Aqui você tem a transformação do gasoso para o líquido. Aqui você tem a transformação do líquido para o sólido. Essas duas transformações ocorrem em temperatura não mais fixa, mas variável, né? Corrigindo, né, o que antes eu acabei falando aqui. Aqui é o intervalo de condensação, o intervalo de solidificação, tá? Eu quero fazer um comentário interessante. Vamos fazer aqui um resuminho, né? Então, se você tiver um sistema puro e um sistema impuro, eles se comportam diferente durante as mudanças de estado de agregação, fusão e ebulição, por exemplo, se você estiver falando de um gráfico de aquecimento, né? Bom, a primeira coisa a se destacar é que um sistema puro durante a fusão apresenta ponto de fusão, porque ele muda de estado de agregação em temperatura constante. Um sistema impuro durante a fusão apresenta um Δθ de fusão. Ou seja, a temperatura não é constante, ela é variável. Tá? Da mesma forma, na ebulição, um sistema puro apresenta ponto de ebulição e um sistema impuro apresenta um Δθ de ebulição.
tá? Essa é uma primeira tabela que eu acho que é legal de você ter em mente. E aí, para complementar, existem sistemas específicos. Esses sistemas específicos que eu quero dizer são sistemas de composição específica, tanto em termos de quais materiais estão misturados e também o quanto de cada um está misturado, tá? Além de depender de outras propriedades também. Esses sistemas que eu estou falando são misturas, então eu estou falando de sistemas impuros, tá? E essas misturas existem de dois tipos, são chamados eutéticos, então misturas eutéticas, e os azeótropos, que são misturas azeotrópicas. Essas misturas têm um comportamento interessante, que é a seguinte, ó, preste atenção. No caso da mistura eutética, aqui já tem um negócio de eixo, eu não tinha visto, né? No caso da mistura eutética, eu vou variar aqui a temperatura em função do tempo. Olha só, como é uma mistura, como é um sistema impuro, ele deveria ter esse comportamento aqui. Ou seja, a temperatura varia tanto na fusão como na ebulição, tá? Mas, na verdade, esse sistema eutético é especial justamente por isso. Durante a fusão, que deveria ter uma temperatura variável, ele se comporta do mesmo jeito que se comportaria uma substância pura. Então, ele apresenta a fusão com temperatura constante e não mais variável. Então, você vai ter aqui o estado sólido, do jeito que é para sistemas puros, né? E também para misturas. Só que quando esse sólido vira líquido, ele deveria virar líquido desse jeito aqui, com a temperatura variável, porque afinal a gente está falando de uma mistura. Porém, ela vai se comportar estranhamente como se fosse uma substância pura. Isso tem a ver com o mundo microscópico. Por que isso acontece, né? Tem a ver com o mundo microscópico, tá? O que acontece lá em termos de interações e tudo mais. Então isso aqui é um comportamento estranho, né? Aqui é sólido. Opa. Aqui é sólido. E aqui é sólido mais líquido, que é a fusão, né? Depois ele vai aumentar a sua temperatura aqui do estado de agregação líquido, ok? Depois ele vai se transformar no estado gasoso do jeito que é uma substância, do jeito que é uma mistura que a gente viu agora há pouco, né? Temperatura variável. Aqui você tem o estado gasoso e aqui você tem a transformação do líquido para o gasoso. Líquido mais gasoso, tá? Esse perfil estranho de mistura onde ela se comporta como mistura na ebulição e como substância pura na fusão, a gente chama de uma mistura eutética. Ok? Quando a gente pensa em azeótropo, um azeótropo é um sistema que também é uma mistura, só que o comportamento é justamente o oposto aqui do eutético, né? Então, ao invés de você ter o comportamento anômalo, como se fosse uma substância pura aqui na fusão, você vai ter agora na ebulição. Então, vai ser um gráfico parecido com este aqui. Tá? Aqui é sólido, líquido, gasoso. Aqui é sólido mais líquido. Perdão, aqui foi o contrário, né, gente? Eu acabei repetindo o gráfico de novo. É a idade. Aqui variável. Aqui aumenta de temperatura. E aqui permanece constante. Tá? Então, foi o que eu falei. É o contrário do de cima, né? Então aqui você vai ter sólido mais líquido. Aqui você vai ter líquido mais gasoso. Tá? Esse comportamento anômalo aqui durante a ebulição é típico de uma mistura azeotrópica, né? Então ela deveria, como qualquer mistura, deveria ter um intervalo de ebulição, mas na verdade ela tem um ponto de ebulição. Ou seja, completando essa tabela aqui, ó, que a gente estava montando agora há pouco, eu vou levar ela para cá para baixo para ter mais espaço.
e vou escrever o seguinte, ó. Além de sistemas puros e impuros, existem ainda essas misturas especiais, que são as misturas eutéticas e misturas eutrópicas. Tá? No caso da mistura eutética, você tem então, vamos voltar aqui no gráfico, ó. Você tem ponto de fusão, como se fosse uma substância pura, né? E o intervalo de ebulição. Então vai ter ponto de fusão, intervalo de ebulição. No caso da azeotrópica, voltando aqui no gráfico, vai ter um intervalo de fusão e um ponto de ebulição. Intervalo de fusão e um ponto de ebulição. Tá certo? Então, esse é o comportamento dos principais sistemas quando você tem apenas um componente ou mais de um componente, puro e impuro. E aqui esses dois sistemas impuros especiais, que são os eutéticos e os azeótropos, né? As misturas eutéticas e as misturas azeotrópicas, tudo isso frente ao aquecimento e ao resfriamento, a mudança de temperatura, tá? É isso que eu queria falar com vocês hoje, a gente fica por aqui e até o próximo vídeo.